Senhoras e senhores, apóstolo André Luiz, estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Quero agradecer você que já é inscrito, você que não é, seja inscrito agora e Deus te abençoe. Dê seus likes, fortaleça esse canal com seus likes e compartilhe esse conteúdo com alguém. O que me traz hoje aqui de novo é o assunto Flor de Lis. Já está aí evidenciado nas redes sociais e a polícia já confirmou que ela é a mandante do crime dos 30 papapás liberados no corpo do pastor Anderson do Carmo de maneira cruel, muito cruel, diga-se de passagem. O que chama a atenção dos cristãos em toda essa barbaridade, em toda essa barbárie, em todo esse escândalo, não é apenas que ela é a mandante, porque essa desconfiança, desde o início do caso, todos nós tínhamos. Eu mesmo nunca a citei como mandante, como culpada, mas sempre acompanhei o caso e sempre tive essa desconfiança. Agora todos nós temos essa certeza. O canal, no entanto, fez um vídeo muito interessante, ele sabe fazer bem o seu conteúdo, sabe expor bem as palavras, só que eu não concordo em uma coisa. Ele falou que os cristãos agem dessa maneira para fugir do casamento. Não, os cristãos não matam suas esposas, os cristãos não matam seus esposos para fugir do casamento. Não tem nada a ver com dogma, não tem nada a ver com doutrina. Essas não são as práticas cristãs, isso não é o que a gente aprende. Então eu quero refutar aqui, concordo com tudo que ele falou. Se eu pudesse falar do jeito que ele falou, eu falaria. Não posso porque sou apóstolo, tenho ética. Mas dizer que essa é a maneira do cristão resolver as coisas dentro da casa, dentro da família, em um relacionamento, eu não posso concordar. Mas isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso é o que ela disse. E eu vou colocar aqui para você ver. Saiu no Estadão. Ela disse assim: fazer o quê? Separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus. Escreveu Flor de Lis. Poxa, se você não poderia se separar, por que você foi matar o cara? Quem falou para você que você não poderia se separar? Eu procurei aqui na internet, fiz um artigo aqui, eu quero compartilhar com vocês este assunto. E eu quero que você já vá deixando o like aí. Olha só. O tema é o divórcio. O tema de hoje é a separação. Quero não me prolongar, quero fazer esse vídeo no máximo em 10 minutos. Mas a pergunta é: o cristão pode se divorciar? Pode se separar e casar-se de novo? Vamos dar uma olhada. Nós temos 3 princípios aqui. Por quê? Porque o tema do divórcio, ele atormenta muitos cristãos, né? Por razões diversas. Porque só sabem a vida a dois quem vive a dois. Né? Só sabe a vida de casamento quem é casado, só sabe como é a luta de um casamento quem vive o casamento. Por esta razão a questão pode ser muito controvérsia, ter muitas dúvidas, se o cristão realmente pode se divorciar, pode se separar, se é de Deus, se não é, se Deus permite, se Deus não permite. São perguntas que incomodam e às vezes não têm respostas, porque muitas igrejas, pouco conhecimento, muito movimento, pouca instrução, e aí o povo se perde no meio do caminho. Mas assim, de maneira bem didática, eu quero dividir esta explanação, este conteúdo, em 3 princípios centrais, sendo o primeiro deles o seguinte: Deus não quer o divórcio. Deus não quer o divórcio, pois criou o casamento para ser eterno. Eu vou basear essa palavra no Mateus capítulo 19, verso 4 ao 6. Está aqui, ó, você vai ver comigo. E Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Tá vendo? Então o livro de Mateus estabelece essas 2 verdades. A da criação divina do matrimônio entre o homem e a mulher, e a do caráter eterno dessa relação matrimonial. Isso está em Mateus capítulo 19, verso 4 ao 6. Então nós entendemos por esse texto que o casamento é eterno. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim no arrebatamento, porque Deus não criou o matrimônio para ser desfeito. É o que nós entendemos através do Mateus capítulo 19, verso 18. E o que nós entendemos também em relação a Deus, não ao próprio Jesus, mas em relação a Deus, em Malaquias capítulo 2, verso 16, diz que o próprio Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque quando ele uniu o homem e a mulher, ele uniu em um propósito de eternidade.
Então ele odeia o divórcio. Quem não sabia disso, fique sabendo. Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16, você vai acompanhar comigo. Ó. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Então Deus odeia o divórcio. Nós estamos ainda no primeiro princípio. Qual o segundo princípio da pergunta-chave? O cristão pode divorciar-se, separar-se? Sim ou não? Pode se casar novamente? Sim ou não? Vamos lá no segundo princípio. Embora Deus não queira o divórcio e odeie o divórcio, ele o aceita em duas situações. A. Infidelidade de um dos cônjuges. B. O cônjuge não crente deixa o cônjuge crente, fazendo com que este fique livre para um novo casamento. Preste atenção. A situação A, para você entender. A infidelidade do cônjuge dá direito da separação, do divórcio. Encontra-se respaldado no livro de Mateus, no capítulo 19, como a gente falou, e verso 9. Aquele que repudiar sua mulher, isso serve para um homem, exceto por infidelidade, e casar com outra, comete adultério. A situação B é a seguinte, senhoras e senhores, é aquela que o cônjuge não crente abandona o crente e é embasada na primeira carta aos Coríntios, especificamente quando o próprio Deus diz, Deus nos chamou para vivermos em paz, sem julgo desigual. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Terceiro princípio, vamos lá. Com a nova aliança, somos aptos a receber perdão de Deus por todos os nossos pecados, inclusive o do divórcio fora dos casos permitidos por Deus. As Escrituras dizem que, e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses capítulo 2, verso 13. Assim, nós entendemos que aquele que se divorciou fora das hipóteses que nós vimos acima, embora Deus não queira, Deus não aceite e odeie o divórcio, ele aceita que ocorra, porque houve o pecado, houve uma situação pecaminosa, mas isso não quer dizer que ele está condenado para sempre. Então você tem que entender um pouco sobre esses três princípios e tomar cuidado nas suas decisões de separação, divórcio e um novo casamento. Flor de Lis, ao invés de sentar com seu marido, bater um papo, procurar uma liderança, procurar um apoio, um direcionamento apostólico, pastoral, resolveu matar o pastor Anso do Carmo. E aí eu não posso aceitar um negócio desse, alguém dizendo que isso é um princípio cristão. Não, não é um princípio cristão. Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério, tanto é que o adúltero não entrará no reino do céu, o infiel também não, mas nós entendemos que há possibilidades, há aberturas no mandamento em que você pode se separar e ainda debaixo da bênção de Deus. Então preste atenção neste vídeo, nesse comentário, e não vá fazer besteira, não vá tomar como exemplo a Flor de Lis e vai dando 30 papapás no seu marido, na sua esposa, e não vai dando fim, não vai dando cabo da sua família não, que não é assim que as coisas funcionam. Tudo com diálogo se resolve. Se é para se separar, amém. Se é para se divorciar, amém. À luz da palavra, debaixo de cobertura espiritual, tudo vai dar certo. Flor de Lis, cadeia, você merece cadeia. Você não é filha de Deus, você é filha do Satanás, filha do demônio. Já perdeu família, está perdendo agora o mandato, já perdeu a igreja, está perdendo a dignidade e perdeu o respeito como serva de Deus. É isso que causa o escândalo, é isso que causa o dinheiro, é isso que causa o estrelismo. Infelizmente.